Olá, estamos aqui para mais um episódio do Vivi e Aprendi Podcast, o episódio de número 31, com um convidado aí famoso, né, hoje. Certamente você já deve ter visto ele na televisão, se você acompanha futebol, na verdade. E eu quero te dizer uma coisa, se você ainda não acompanha o Vivi e Aprendi Podcast no Instagram, você pode nos seguir lá, que lá vai ter os cortes, os melhores cortes de cada episódio. Todo sábado, às 10 da manhã, um novo episódio vai ao ar, uma parceria com a Rádio Porto Gravatá. Então, você também acompanha pela rádio ou nos canais do Vivi e Aprendi, no Spotify e no YouTube. Então, vamos à apresentação do nosso convidado. Nosso convidado de hoje é o Braulio da Silva Machado. O Braulio é um educador físico, mas ele ganhou muita visibilidade e notoriedade como árbitro profissional de futebol, um árbitro FIFA. Já apitou em 25 países, 4 continentes, Mundial de Clubes, já teve muitas premiações aí, destaque como melhor árbitro. Ele vai contar um pouco dessas conquistas dele. Mas o que muita gente não sabe é o início dessa história. O Braulio estava aqui contando antes, nos bastidores, que ele tem até a carteirinha de pescador profissional. Veio lá de Imbituba, lá de Itapirubá. Teve toda uma trajetória, uma história familiar difícil, com muitas dificuldades, perdeu o pai cedo. Então, teve toda uma trajetória aí de perseverança e resiliência. Tem feito coisas incríveis. Agora está numa fase de transição, está investindo, virou empresário. Eu tenho certeza que o Braulio vai dar muitos insights aí dessa trajetória pra gente. Braulio, eu não tenho nem palavras para te agradecer. Esqueci de dizer um detalhe importante, é que o Braulio é pai da Laura e é esposo da Priscila. A Priscila é uma grande amiga nossa. A Priscila se formou com a gente em odontologia, então ela faz parte da nossa turma da faculdade. A Priscila era aquela pessoa que a gente tirava o cochilo depois do almoço, todo mundo junto ali no carro, conversando, tricotando, fazia trabalho junto, estudava junto. Então, a gente tem um imenso carinho pela Priscila. Quando eu comecei a minha especialidade como especialista, a Priscila me deu a oportunidade para trabalhar na clínica dela, lá em Pescaria Brava. Então eu trabalhei anos lá com a Pri nos sábados, a BR nem era duplicada, e passei um monte de perrengue também, mas a Priscila é uma parceirona nossa. Então, Braulio, brigadão mesmo por ter conseguido aí uma brecha. Foi difícil, gente. Foi difícil trazer essa pessoa aqui, vocês não sabem o quanto foi. Obrigada. Dani, eu agradeço o convite, né? A gente já vem acompanhando, né? Teu podcast na internet, nas mídias sociais, a gente vê o quanto tu vem te dedicando. E quando tá trazendo exemplos, né? E novas reflexões para as pessoas que podem te assistir. Para mim é um prazer estar aqui, a gente conseguiu encaixar dentro de tantas viagens e compromissos. Mas espero poder aqui compartilhar um pouquinho da minha trajetória, vida pessoal, particular e profissional. Que bom. Braulio, me conta, qual era o teu sonho de infância? Olha, Dani, eu vim de uma família classe baixa. Eu perdi meu pai com 4 anos de idade. Aí falar em sonho, por isso que eu estou me remetendo a essa fase da minha vida, porque eu acho que eu não tinha sonho. Eu perdi meu pai com 4 anos, minha mãe com 20 anos estava grávida de 4 meses do meu irmão, Daniel, que hoje mora em Tubarão também, que a gente se trata como pai, filho, amigo, né? Porque é uma vivência, né? E eu fui morar em Itapirubá. Então, muitas pessoas que, de repente, aqui da região, né? Porque a gente tem muitos amigos aqui de Gravatal, Termas, Orleans, São Luís de Gero, que veraneiam em Itapirubá, né? Que nos conhecem de lá, de repente, da lanchonete do seu Braulio, né? Daí o meu nome, do meu avô, né? Muitas pessoas perguntam. E ali a gente teve uma infância e adolescência muito bonita. Falar que não tem sonho, acho que, de repente, não é a palavra certa, mas a gente vivia um mundo muito simples, né? Itapirubá Tinha ambições. Tinha ambições de ser... Acho que a maior ambição jogava muito futebol, quem sabe, ser um jogador de futebol. E a gente até brinca, né? Que todo árbitro é um jogador frustrado, né? Tem esse Tem interno. E eu até tive essa possibilidade de jogar futebol até os meus 18 anos também, que acabei não conseguindo. E dentro dessa infância em Itapirubá, a gente tinha essa oportunidade de trabalhar com meu avô na merceariazinha que ele tinha, uma pequena lanchonete, que era o ponto de ônibus, era o ponto de correio, era o posto telefônico, isso há 30 anos atrás, né? E ali a gente teve uma infância onde
apesar de não termos tudo que queríamos, a gente tinha tudo que era necessário para sermos felizes. E a partir dali a gente aprendeu muito com meus avós, com a minha mãe, em questão de valores. E isso foi muito importante para minha vida, para hoje poder falar de repente, uma arbitragem internacional, né? De entender tudo que eu passei na vida para poder chegar hoje com muita gratidão a Deus e compartilhar com os nossos telespectadores e ouvintes essa trajetória. E daí, então, não tinha grandes ambições. Quando chegou na adolescência, foi fazer educação física, ou não? A educação física veio depois. Não, isso, ela veio muito depois. Por quê? Eu trabalho muito com jovens a questão da identidade que é formada sobre nós mesmos por pessoas, às vezes, que estão até muito perto. Por que eu te compartilho isso? Eu era muito bagunceiro. Uhum. E nesse tempo, muitas pessoas que estavam perto de mim, e por ver uma vivência, de repente, de um pai que faleceu muito cedo, de viver o tempo inteiro na rua, de uma mãe que, de repente, não tinha um relacionamento fixo por se comprometer muito em ajudar os meus avós, criou-se sobre mim uma identidade de que era a ovelha negra da família. Olha. Tu não vale pra nada, tu não presta. E isso é duro. Por que eu compartilho e trago para vocês? Porque com tudo isso, tu cria uma identidade sobre a tua pessoa, formando uma personalidade que tu acredita nisso. Nossa, eu falo isso numa palestra. E eu tô aqui para compartilhar com vocês que a gente precisa buscar algo diferente e entender que a gente não é somente o que as pessoas falam pra gente nesse sentido. Pode trazer uma reflexão, óbvio, sim, uma reflexão. Por que as pessoas estão falando isso de mim? Mas por muitas vezes, criando essa identidade, tu vive essa identidade de uma maneira que tu acaba se tornando alguém que tu... Cara, eu não vou ser nada mesmo, eu não presto pra nada. Isso é muito duro na vida de uma pessoa. E nesse meio tempo eu ficava com o meu avô ajudando na lanchonete no verão, porque Itapirubá no verão é muito badalado, né? Mas pra quem curte Itapirubá no inverno sabe que passa até bola de feno ali no meio da rua e não tem ninguém, né? É o barzinho lá com os nossos amigos pescadores, né? Jogando uma cachetinha, tomando uma cachaçinha, comendo amendoinzinho, e ali passam-se horas e dias e parece que Itapirubá não muda, né? E aí eu, no inverno, para buscar uma fonte de renda e ajudar em casa, e até mesmo para poder ter algum dinheirinho para sair, eu trabalhava na construção civil. Eu nunca consegui ser um pedreiro, porque eu acho que pedreiro é um nível muito alto de intelecto. O máximo que eu fui foi servente de pedreiro. Então, e era pesado, né? Porque era um pouquinho mais forte e não bastava aparecer um muro para quebrar uma parede, a marreta sobrava para mim, né? Vai quebrar que tem mais sorte, né? E apareceu uma oportunidade também nesse tempo de pesca. E aí eu comecei a pescar. E durante muito tempo, eu pesquei durante uns 4, 5 anos, até... Ali eu acho que começou a ter uma virada de chave na minha vida na questão profissional ou de busca por algo diferente. Por quê? Porque eu comecei a tentar me especializar no que eu fazia. Independente do que quem está nos assistindo faça, a importância de ser o melhor no que tu faz. Então se eu pescava, cara, eu pensei, cara, eu não vou ser só um pescador. Aí eu fui na Marinha, fiz um curso, e nesse curso de alguns meses eu ganhei um título e um passaporte de CEFAC 3. Que é isso? É um passaporte onde eu poderia pescar embarcado e até ser um moço de convés de navio. Em vez de só ficar puxando a rede da Pirubá, que eu adorava aquilo naquela época, e ajudava muito na questão financeira, eu já passei a ter uma possibilidade de desenvolver minha profissão, independente de qual seja, porque às vezes a gente fica vislumbrando outras profissões e não se aperfeiçoa na sua. Sim. E aí foi essa parte inicial da minha infância, onde eu pesquei, eu trabalhei em construção civil, ajudava na lanchonete, parei de estudar quando comecei a jogar futebol, retornei porque eu gostava de atividade física e comecei a fazer musculação lá em Bituba. E aí apareceu a oportunidade de retornar aos estudos e aí apareceu a educação física na minha vida, porque eu conciliava a pesca, os trabalhos que fazia de maneira autônoma, como prestador de serviço, a universidade aqui em Tubarão. Sim. E quando você acabou de falar, assim, contar, né? Ah, eu era bagunceiro e eu era rotulado como ovelha negra. E eu acreditava que eu era ovelha negra. Quando foi o momento da virada de chave de auto-perceber, assim, pô, eu não sou essa ovelha negra. Eu sou alguém que Daniel, pode dar certo. É muito difícil uma pessoa conseguir reconhecer sozinha, sem auxílio de outra pessoa. Se tu consegue passar isso para alguém, eu te parabenizo. Porque
porque tu tá ajudando muitas pessoas. Por isso eu me sinto na necessidade de falar. Porque as pessoas me veem na televisão apitando grandes jogos no Maracanã, em grandes arenas, e às vezes acreditam... Eu já tive companheiros, inclusive, da arbitragem, que acharam que eu era, pá, esse cara é um playboy. Quando eu conto a essência de toda a minha vida, os caras, meu Deus, cara, tu é um exemplo, tu não é um playboy. Uhum. Quem dera eu pudesse ser um pouco do que tu é. Então, por isso a importância de compartilhar, e eu sinto essa necessidade, por isso que eu sempre falo da minha vida, compartilhada e foi relacionada a toda a minha trajetória com Deus. Porque eu passei muito, não foi na adolescência, foi depois de uma fase adulta que eu reconheci que eu não valia nada, que o que eles falavam, e que eu comecei a entender, cara, realmente isso não é o que eu sou. A minha identidade não é essa. Eu sou uma pessoa boa, eu posso fazer coisas boas, eu posso ajudar as outras pessoas, eu posso ser um bom profissional, posso ser um bom pai, um bom companheiro, um bom amigo. E tudo isso aconteceu de maneira fragmentada. E até hoje eu vivo situações onde eu consigo aprender, e acredito que até o último dia da minha vida, o último jogo da minha carreira, eu vou aprender em situações e seria um eterno aprendiz. Né? Sim. E quando que começou essa história de arbitragem? A arbitragem começou quando eu iniciei educação física. Eu jogava futebol, aí eu não tinha esse contato com a arbitragem. E eu, nesse início de universidade... Eu consegui um estágio no Imbituba Atlético Clube, um clube grande que é bem no centro de Imbituba. Quem é da região lá vai ouvir, vai conhecer. Eu saía às 6 horas da manhã lá de Imbituba, e entrava na universidade aqui na parte da manhã, 11h20, se eu não me engano, 11h30 a gente saía. Aí eu retornava, eu pegava no Imbituba Atlético Clube às 2 da tarde e saía às 10 da noite. Como todo estagiário, quem está me ouvindo que é monitor ou estagiário, sabe que a gente trabalha muito e ganha pouco, né? Eu lembro perfeitamente o meu salário, era R$650, que eu ganhava para trabalhar das 2 às 10 da noite. Até um belo dia que o Andrei, que era o Diguelo, um grande amigo que jogava muito bem futebol, que era o diretor de esporte, ele me convidou para cuidar do Futebol Society, que é o famoso peladão que a gente chama, depois jogou peladão, que tem dentro do Imbituba tem um campo de society, e segundas, quintas e sextas tinham jogos desses sócios, então era só para sócio. E como eu já trabalhava na academia, eu praticava jiu-jitsu, judô, fazia segurança no clube, nos bailes, eventos mensais que tinham, eu tinha muita intimidade e proximidade com os sócios, e eles me respeitavam pela minha posição, que eu sempre era por eles, né? Uhum. E eu aceitei. Aí eu trabalhava... O primeiro foi uma segunda-feira, que era para cuidar dos jovens, que era até abaixo de 35, que eles incomodavam. O que era a minha função? Entrava às 2 na academia, ficava até às 8. Às 8 horas eu saía, ia para lá organizar o peladão. O que eu fazia? Tinha um saquinho com umas bolinhas, uns coletes com as cores correspondentes. Aí eu ia tirando uma bolinha, laranja, Daniela, colete laranja, verde, verde, e assim fazia. E apitava, mas apitava meio parado, né? Na verdade, era só uma gestão, né? Eu fazia a gestão daquele evento ali. Sim, pra não dar briga. Isso, perfeito, pra não dar briga. Nunca passou pela minha cabeça apitar futebol. Eu já tava com 27 anos nessa época. Olha só! Então aqui tu vê que a gente passou da infância para 27 anos. Nossa senhora! E deu tão certo que ele perguntou se eu não queria cuidar na quinta-feira, que não era ainda do meio termo, né? Dos 35 aos 50, era do cinquentão. Que tão problemático quanto os jovens, era o cinquentão, que aí eles não conseguem mais jogar futebol e eles queriam jogar porque a mente já não acompanha mais, o corpo não acompanha a mente, né? E eu comecei também, deu certo. Aí ele chegou, cara, velho, tu vai tocar pra gente lá, tu ajuda a gente, toca o campo lá que o pessoal tá gostando, eles te respeitam, tem alguém com liderança lá dentro. Aí, a partir desse momento, eu ia... Morando em Itapirubá, tem ali atrás do campo... tem um campinho atrás do posto policial. Uhum. E eu jogava futebol ali. E aí tinha um veterano no sábado. Eles pediram para me ajudar um dia lá. E eu comecei a apitar ali. E as pessoas, naquele momento, começaram a me ver apitando. E aí eu falo sobre identidade. Só fazendo um parênteses. Eu tinha uma identidade que eu era o quê? A ovelha negra. Eu não prestava para nada. Ao ponto de que, quando eu comecei a apitar no veterano, pelo refrigerante e pelo churrasco, que eu não recebia, eu ganhava o refri e a comida, algumas pessoas começaram a falar que acreditavam em mim. Cara, por que tu não vai fazer especializar? Por que tu não vai buscar algo, um curso? E qual foi a minha primeira resposta? O que estava vinculado ao meu cérebro
motivado pelas falas e criação de identidade que foi formada na minha infância e adolescência. Qual foi a minha resposta? Não, cara, tu tá louco. Eu não vou conseguir fazer isso. Depois de tantas pessoas falarem, inclusive alguns parentes aí já com outras ideias, outros e próximos, eu, numa sexta-feira, eu tava lá no Atlético, assim, cara, quer saber, eu vou. Entrei na internet com aquela ideia sempre de que se eu fosse para ser algo, independente da profissão, sempre buscar ser o melhor. Eu fui na internet e encontrei, por incrível que pareça, até aquele momento só tínhamos cursos. E naquele ano, em 2009, que abriu a primeira escola catarinense de arbitragem, a qual eu não sabia que no futuro eu precisaria de uma escola para poder ingressar no quadro nacional. Mas naquele momento, eu me inscrevi. R$25 a inscrição. R$400 o curso. Onde? Balneário Camboriú. Como é que eu vou? Eu não tenho carro. Para quem não sabe, em 2009, a gente não tinha essa tecnologia que a gente clica hoje no celular aqui e consegue ir para qualquer parte do... Como eu saí de casa hoje em Tubarão, coloquei aqui, consultório da Dani e do Léo, pá, vamos embora. Eu fui numa lan house. Alguns jovens que de repente curtem futebol, que curtem a minha carreira, vão estar ouvindo. Lan house era um local onde tinham vários computadores. A geração atual, e não sabe. Onde a gente ia lá e entrava na internet, né? Em casa, quem tinha, eu não tinha, mas quem tinha de escada, né? Fazia aquele barulho da meia-noite às 6 da manhã era o melhor horário e tudo. Eu tinha colegas, né, que tinham, a gente ia pra lá na internet da meia-noite às 6. Imprimi, Dani, 4 folhas de A4, que era o itinerário de Itapirubá até Balneário Camboriú. Naquela época, eu nunca tinha passado de Florianópolis, a não ser pelo mar, pescando. E para ir em Florianópolis, era de ônibus ou com os meus tios. Eu tenho um tio que mora em Florianópolis, né? E os meus primos moravam lá. A gente visitava antes. E outra coisa que a gente fazia, tá? Relembrando que a gente dormia na casa dos parentes, né? Hoje acho que ninguém mais dorme. É hotel e vai e volta, né? Vamos fazer uma viagem para Florianópolis. Dormia na casa do parente, todo mundo junto. Hoje a gente perdeu isso, essa essência, né? A internet aproximou, quem tá longe afastou quem tá perto, né? E eu peguei, como é que eu vou agora? Beleza, já sei onde é a federação, a inscrição tá aqui. Fui atrás de um colega. Cara, tinha uma revenda de carros, assim, uma lojinha pequena. Aí ele, cara, o carro pediu um carro emprestado. Que carro tu tem? Eu tenho aqui ali, velho. É um Golzinho bola 95. Que eu posso te emprestar esse aí, pode ir tranquilo, beleza. Quando eu fui ligar o carro, parecia que eu tava lá no canto da Praia Sul, no verão, a fumaça. Meu Deus, aí, vou ter que ir, né? Botei ali, acho que uns R$100 de gasolina na época, R$100, enchi o tanque, tá, gente? Hoje em dia é de 200 pra cima, né? Sim, olha lá, tem carro aí que não dá ainda. Aí eu peguei, cara, eu saí às 5 horas da manhã de Imbituba. E liguei o carro, fumaça, botei as folhas do lado no motorista ali, comecei aí, cara, eu vou seguir os caminhões. E vou, porque não tem erro, né? É pra lá. Fui. Parece que já ali Deus já estava me ajudando, porque quando chegou lá antes de entrar em Camboriú, agora mudaram a entrada ali, né? A gente entra um pouco antes para Balneário, mas antes era mais próximo, passava a pontezinha, aí eu olhei, cara, parece que é aqui. Eu entrei, aí quando eu entrei, cara, tem que entrar embaixo aqui, entrei, aí tem a universidade do lado esquerdo ali em Camboriú. Sim. Aí eu parei, cara, é aqui, eu olhava pro lado, será que a Federação Catarinense é isso aqui? Eu não conhecia nada da federação em si, né? E aí eu peguei, olhei, não, acho que atrás, dei a volta, cheguei lá, encontrei a Federação Catarinense. Cheguei lá às 9h30 da manhã. Pra tu ter uma noção, hoje em dia a gente não leva 2 horas, né, pra Floripa, ou 2h30 até Balneário. E esse foi o início ali de tudo, assim, na questão de contato com a arbitragem. E aí tu fez o curso da federação, depois começou, então, a apitar jogos... Começou já a apitar, depois tu fez os jogos que tu fez o curso, jogos de categorias de base, como é que foi esse início, esse ingresso? Esse início, aí teve toda essa dificuldade, foram 6 meses, porque eu não tinha carro. Então eu tinha que pegar ou carona com alguém que fosse daqui do Sul, ou pedir um carro emprestado. Então por isso eu não conseguia até ser um aluno que... Eu tive algumas ausências, né? Motivado pela falta de recurso. Então, no final do ano a gente fez uma prova, um teste físico, e as notas me habilitaram, junto com o teste físico, a iniciar no ano de 2010
a começar a trabalhar na federação. Eu quero pontuar aqui só uma frase que eu recebi, que ela já vai servir de motivação para muitas pessoas e serviu para mim no primeiro encontro, que quando a gente chegou lá, que a gente foi se apresentar, o presidente da época, ele perguntava o nome, a cidade e a idade. Quando chegou em mim, eu falei, Braulio da Silva Machado, sou de Imbituba e tenho 30 anos. E qual foi a resposta dele? Meu filho, tu é muito velho para começar. Em Imbituba não tem nem time, tu vai trabalhar onde? Eu, cara, o que eu tô fazendo aqui? Não tenho carro, não tenho... Tá igual aquela música, não tenho teto, não tenho nada. O que eu vou fazer aqui, né? A persistência, a amizade. Eu acho que a gente tem uma coisa muito bacana e a gente se iguala muito nisso, né? Apesar de termos características de personalidade um pouco diferente, mas a questão de carisma, de amizade, de querer o bem do outro, a gente faz amizade fácil, né? Uhum. E eu segui. E naquele momento a gente foi fazendo grandes amizades dentro da arbitragem e no ano de 2010 eu comecei a trabalhar nas categorias de base. E eu vou falar para vocês, eu já fiz, como tu já antecipou, já tive a oportunidade de conhecer muitos países, de participar de muitas competições de todos os níveis, né? CBF, FIFA, Conmebol, mas aqueles jogos eram muito legais. Poder iniciar, sair de um amador e começar a fazer jogos de Criciúma, Figueirense, Avaí, Chapecoense, Joinville. Aí quando eu chegava, já assim, para fazer um amador, nossa, agora eu optei o sub-17 do Criciúma e Figueirense, sabe? Tu já tava vibrando aquela conquista. E aí eu reforço a importância de tu saber desfrutar cada momento da tua carreira, para que tu possa aí sim potencializar os outros momentos, porque se tu não consegue desfrutar nenhum momento, tu vai te frustrando, as coisas não acontecem. E aí, tu começou a arbitrar o catarinense, se destacou aqui em Santa Catarina, foi eleito o melhor árbitro aqui. E como que foi esse ingresso para o Campeonato Brasileiro? Eu passei 2 anos trabalhando aqui diretamente na Federação Catarinense com jogos. Atuo até hoje, né? Mas nesse início eu trabalhava bastante em competições não profissionais, tive a oportunidade de competições profissionais e comecei a me destacar. E a partir daí, em 2012, abriu 2 vagas, porque para entrar na Federação Catarinense não existe um número máximo ou mínimo, né? Pede-se alguns requisitos, né? Ensino médio, ser maior de idade, algumas coisas básicas. Então, pode ter 200, 300 árbitros. Na CBF, somente 14 árbitros de Santa Catarina são habilitados a trabalhar, e na FIFA somente 10 no Brasil. Então, vai afunilando muito, né? E eu tive essa oportunidade, porque eu vim me destacando na Federação Catarinense e recebi um convite. Ali já teve uma história muito bacana de resiliência no meu ingresso na CBF. Por quê? Porque na CBF existe data para entrar, como na FIFA, data de idade, né? Tem uma idade máxima para poder entrar no quadro nacional e internacional. Eu estava com 32 anos para 33. E minha carreira já estava sendo considerada meteórica, porque ninguém acreditava que em 2 anos eu pudesse ser indicado a um quadro nacional se não tivesse o padrinho, né, o político, que não era o meu caso, porque até hoje eu não ligo para ninguém pedindo, eu não ligo para reclamar, como é que eu vou ligar para pedir, tu pensa? Acho que até as meninas sofrem muito em casa por isso. E eu fiz o teste, eu passei, fui indicado, fiz o teste lá em Balneário Camboriú, na pista lá de Itajaí, uma pista profissional, né, e passei. Aí era mês de maio. E naquele ano, a idade para entrar na CBF eram 35 anos. Eu estava com 33. Nossa, que oportunidade, né? Olha só, como eu sou forte, como eu sou o cara, né? Tô conseguindo realizar tudo. Uhum. E veio uma circular dizendo que a idade tinha mudado. Uma semana depois, a idade baixou para 30. Se a idade baixou para 30, esquece teu sonho. Porque para quem não tinha sonhos, na minha infância e adolescência, eu comecei a acreditar nos meus sonhos e comecei a viver os meus sonhos acordados. Isso é muito bacana, né? E pá, acabou, né? Aí eu me lembro que era um dia que eu tava no jogo lá em Bituba, fazendo quarto árbitro. Eu fazia muito quarto árbitro no profissional no começo de carreira. Eu até brinco que eu era o melhor quarto árbitro que tinha, né? Porque eu só fazia quarto árbitro, sabia levantar a placa de lado, pá, tudo era comigo. E naquele momento, cara, imagina, teu sonho acabou. Tu não vai apitar a nível nacional. Porém, até os 30 anos, cara, eu tinha levantado tijolo, eu tinha trabalhado em oficina de bicicleta, enraiado roda, engraxado bike, trabalhado em pesca em alto mar. Eu já era, cara, eu já tô apitando, eu já tenho uma fonte de renda, eu já posso ter algo, né, diferente.
e eu coloquei naquela mesa com os companheiros que estavam comigo. Eu não, quando eles falaram para mim, choro normal, né? Como toda frustração, né? Quem não chora acaba aprendendo dentro de si algo que tem que se libertar para poder ser mais leve e livre. Eu passei para eles, eu não vou entrar na CBF, mas eu vou ser o melhor árbitro de Santa Catarina. Você pode ter certeza. E aí foi, só que passou junho, julho, agosto, e no ano de 2012 foi o ano que a lista demorou mais para sair. Não saía, todo mundo perguntando o que está acontecendo, a lista não saía. E ali eu já estava, nesse momento eu entendi que era o agir de Deus. Porque no mês de outubro, foi a lista mais tarde da história sair de uma convocação ou de uma preparação para os árbitros serem elevados, né, de posição. A idade foi para 33 anos. A gente estava dentro. Eu entrei na CBF em 2012. E assim foi a trajetória. A gente depois vai conversando sobre os outros passos que eu dei, tu vai ver que sempre teve Deus. Nunca fui eu sozinho. Como é que é essa tua conexão com Deus no dia a dia, na prática? Olha, é difícil até de falar, sinceramente, porque eu me emociono muito de falar de Deus, porque eu tenho muitas experiências boas e ruins, né? Então, de maneira até descontraída, eu falo que eu posso conversar de tudo. Porque eu fiz sofrer, vivi em lugares onde eu não quero voltar, e hoje eu vivo no lugar que eu quero estar. Eu estou longe de ser a pessoa que eu quero ser em dia, que eu projeto para minha vida. Mas eu estou muito mais longe da pessoa que eu fui. Então, passo a passo, com a ajuda da minha família, com minha dedicação, eu consigo buscar diariamente ser exemplo para os outros, mas sempre tendo Deus como o princípio, o meio e o fim, né? E dentro de tantos testemunhos que eu tenho, que eu compartilho, eu tenho certeza que esse foi um deles. Como também o ingresso na FIFA, que com 37 anos era para entrar na FIFA e voltou essa história de novo. Porque eu reforço isso porque às vezes a gente se perde um pouco achando que a gente é forte, que a gente consegue sozinho. Mas eu te digo, faz o possível. E crê em Deus que Ele vai fazer o impossível. Porque naquele momento, com 37 anos, eu fui eleito o segundo melhor árbitro do Brasil. O primeiro foi Rafael Claus, um grande amigo que ainda continua apitando, foi até para a Copa do Mundo agora. Tinham 3 vagas, somente 10 árbitros no Brasil. E o árbitro só sai da FIFA por idade, por insuficiência física ou técnica. E naquele ano saíram 3. Se eu fui o segundo melhor do Brasil, e o Cláudio era FIFA foi o primeiro, quem potencialmente seria o primeiro indicado? Pela lógica. Você. E o que aconteceu? Não foi. Entraram 3 outros que ninguém tinha expectativa. Minha nossa, por quê? Por qualidade, por tempo, porque a gente precisa entender que nem sempre somente um campeonato ele pode descrever tudo o que está passando, né? De repente, por exemplo, tinha um companheiro que ele já estava como aspirante FIFA antes de mim. Sim. Então, o fato de eu ser o segundo melhor do Brasil, de repente não tirava dele o direito, que já estava ali há 10 anos esperando que alguém saísse para entrar. Uhum. Como eu posso acreditar que de repente pode ter acontecido uma injustiça? Imagina ele que estava 10 anos esperando por aquela vaga. Sim. E que naquele ano de repente ele não teve um ano tão bom, mas que teve. Então passou. O que aconteceu? 37 anos, eu com 37 anos, o Braga não vai virar FIFA, acabou. Uhum. E aí volta todo um encontro, porque aí eu falo pra ti, quando tu acha que tu consegue fazer as coisas sozinho, que tu tá lá no topo, Deus te pega e te coloca no deserto. Não porque Ele quer te sofrer, porque Ele quer fazer tu te reencontrar com os teus princípios, com a palavra e com a verdade. E eu segui, porque aí o que aconteceu em 2017? Eu apitei a final da Primeira Liga, que era um campeonato nacional, eu apitei a final do Campeonato Brasileiro e apitei a final do Catarinense. Eu fiz grandes finais que eu jamais tinha feito antes e que para mim foi uma experiência tremenda. Mas para isso eu precisei ser resiliente, entender, porque eu te pergunto, e faço uma reflexão com quem está nos vendo e ouvindo. Quantas pessoas vocês conhecem que apitam, vão apitar quinta-feira, Flamengo e Bahia no Maracanã? E eu era uma dessas pessoas. Qual o motivo da frustração extrema de eu não ser um FIFA, mesmo tendo a vontade grande de ser? Cara, eu sou um dos árbitros que apitam jogos diariamente, semanalmente, né?
eu participo de grandes eventos. Aí me reencontrei com Deus, com a ajuda da minha família, tive um grande 2017, tive um grande 2018, porém já entendendo que eu não entraria na FIFA. E no dia 2 de dezembro de 2018, a gente tinha saído do culto, estava com a Pri, com amigos, lá no Caçula, lá em Tubarão, que é o básico, acho que para fazer um lanchezinho, é o hot dog lá do Tião, o prensadão, que eu passei o seu, vai lá pegar também, ó, delícia, né? E o Caçula, beleza. Aí era umas 10 horas da noite, chegou uma mensagem no meu celular, eu olho, era do presidente da comissão naquela época. Aí eu olhei, abri um convite. Tinha os 9 FIFA e eu. E mais outros árbitros de outros países, para ir para Luque, no Paraguai. Eu olhei e fiquei quieto, que é isso? Saí do Caçula quietinho, fui ali do lado, era a Polícia Civil, ainda era no prédio da esquina, liguei para ele e perguntei, fulano, eu recebi um convite aqui, é um treinamento? Aí ele assim, tu não sabe ler? Bem simpático. Tu não sabe ler? Tu entrou na FIFA, parabéns, desfruta. Desligou. Nossa! Assim, meu Deus. Porque naquele ano, a idade foi liberada para entrar. E quando eu já estava entendendo que o propósito de Deus e as portas que Ele abre são permissões e que Ele fecha são livramentos, eu volto para lá, falo para a Pri, começo a chorar, porque eu fui o árbitro mais velho do mundo, para quem não sabe. A minha história individual é muito interessante, né? Eu fui o árbitro mais velho do mundo a entrar na FIFA. Porque quando liberou para 40 anos, eu fui o primeiro indicado com 40 anos, os outros jovens foram entrando. Então eu consegui, com a graça de Deus, entrar na FIFA. E hoje, depois desses 6 anos no quadro internacional, conhecer 25 países, 4 continentes, muitos eu consegui levar a Laurinha e a Pri, que ela já conhece muitos países junto comigo. Fui para a Copa do Mundo, já fiz muitos Jogos Libertadores, Sul-Americana, competições sul-americanas de seleções. E hoje eu posso desfrutar de tudo isso e principalmente glorificar o nome de Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Olha só, que história. Braulio, eu tenho uma lembrança de ti, uma coisa que talvez tu nem lembre disso, mas que já me chamou muito a atenção, no sentido de que ali eu percebi que tu era uma pessoa diferenciada. Uma vez, há muitos anos atrás, eu nem lembro que ano foi isso, mas já faz mais de, 7, 8 anos mais, eu acho. Nós fizemos um encontro da turma da faculdade, na nossa casa. E aí, a Pri veio contigo, e como tu toca violão, tu queria trazer a pauta com as músicas, e tu não tinha isso preparado. Porque nós íamos fazer um almoço, íamos passar o dia todo juntos, e tava aquele murmurinho, todo mundo com saudade um do outro, e fazer aquela bagunça juntos. E eu lembro que tu chegou e falou assim, nossa, vocês não sabem o trabalho que deu pra montar essa pauta. Eu imprimi as músicas, as partituras ali, não sei como é o nome, e eu não tinha cola pra colar a folha uma na outra. E aí eu peguei, quebrei um ovo, é verdade, isso não é? Peguei a clara do ovo, passei a clara do ovo no papel pra colar e pra trazer assim, pra trazer isso, pra ter isso pra gente poder usar, pra ter isso pra apresentar. Então, olha, percebes que eu não esqueci disso e me chamou muito a atenção. Eu assim, poxa vida, ele fez isso pra dar o melhor que ele tinha. Olha o nível, assim, de perfeccionismo dele. Era o que ele tinha pra fazer naquele momento e ele trouxe. Naquele momento lá, eu já percebi assim, nossa, ele é diferenciado. Porque talvez a grande maioria das pessoas, a média normal das pessoas, faria o quê? Ah, não deu pra fazer. Se eu não tinha cola, se explicaria, arranjaria uma desculpa. Mas tu encontraste ali uma solução que era o que tu tinhas pra fazer. Tu acha que essa característica de procurar uma solução, dessa mentalidade de procurar ser o melhor, tu acha que essa foi um dos principais fatores que te fez acreditar e chegar até aqui, né, nessa fase que você tem desfrutado, saindo de todas as experiências que você teve? Para confirmar, eu lembro e até reforço, né, Dani? Faz outra daquela, porque é fantástico.
Não me esqueci, foi um dia tarde, né, maravilhoso, com certeza, com pessoas do bem que a gente adora estar junto. Infelizmente, a profissão às vezes nos afasta, né, mas eu acredito que sim, eu sou muito disciplinado, eu sou muito comprometido com o que eu faço. Hoje eu tenho 45 anos e sou referência física, por exemplo, a nível nacional e internacional. As pessoas, os jovens me procuram para saber o que eu faço e eu compartilho. Eu não sou uma pessoa de guardar segredos para quem merece recebê-los. Não estou dizendo aqui que eu compartilho tudo com todos. Mas quem merece recebê-los, eu não tenho problema nenhum de compartilhar quando eu vejo na pessoa esse compromisso. Essa pessoa, um dia eu sonho que ela me ultrapasse, né? Desde que eu entenda que essa pessoa merece. E assim foi, realmente, essa disciplina. Eu acho que eu sou um pouco perfeccionista. Com o tempo eu busquei um pouco de equilíbrio, ao ponto de, às vezes, a gente é tão perfeccionista que as coisas não acontecem, né? Então a gente tem que ter esse equilíbrio de saber que a gente tem que fazer sempre o melhor, mas tem que ter um ponto de equilíbrio no trabalho, em casa, família, amigos, porque tudo é como se fosse uma dose diária de algumas coisas que a gente vai colocando que vão fazendo o nosso dia melhor e as coisas acontecerem. O Braulio, o teu vô teve um papel de paternidade pra ti, certo? E você perdeu o vô faz alguns poucos... Isso, uns anos, 5, 6 anos. 5, 6 anos. Coisa vasta. Ele chegou a acompanhar essa fase FIFA ou não? Não, o vô era, cara... Falar de família hoje pra mim, eu amo tanto família, palavra família, porque eu vivi na rua há muito tempo. E quem me conhece das antigas vai saber que eu vivia na rua mesmo. Que eu acho que não é só questão de mostrar fragilidade. Eu tenho humildade para reconhecer de onde eu saí, de onde Deus me colocou. Então, quem me conheceu, até eu encontro pessoas hoje e falo assim, cara, lembra aquele tempo? Aí eu fico pensando, cara, quanto tempo essa pessoa não me vê, né? Porque ele não tem nada a ver mais comigo isso, né? Tipo assim, sabe? Sim. E ele foi fundamental por questão de valores. Ele contava muitas histórias, era o que a gente não tem mais, né? Uma educação à moda antiga, né? Que faz tanta falta, né? E se você tivesse a oportunidade de se encontrar com o teu vô, se ele estivesse entrando aqui por essa porta agora, se ele estivesse aqui com a gente agora, o que você gostaria de falar pro teu vô e o que você acha que ele falaria para você? É simples, clichê, de repente, mas só obrigado. Por cada puxão de orelha, por cada ensinamento. Ele contava coisas que elas ecoam ainda. Ele curtiu um pouco da minha carreira. Ele encheu muito orgulho. Ele já com 70 e poucos anos, 80, ele não conseguia mais dirigir. Aí ele pegava o verdinho, que a gente fala, o circular lá em Itapirubá, de repente já viu passando ali, né, o verdinho. Aí quando eu optava o jogo, ele pegava o ônibus e ia lá pro centro, porque as pessoas falavam que tinha visto na televisão. Aí ele voltava, ele já estava com pouca memória. Aí ele que tentava falar o nome das pessoas, sabe? O Braulinho. Deixando de Braulinho. Quem me conhece também das antigas sabe, né? Chama de Braulinho. Ninguém chama de Braulinho por causa dele. É o Braulinho. Eu passei lá no mudo e cortava o cabelo. Ó, tá todo mundo falando de ti, parabéns, sabe? E ali a gente podia ver, assim, é um case de sucesso, né? Pô, eu criei esse menino e ele conseguiu. De repente fazer o que eu não consegui, de repente... Mas sem fardos, né? Sem fardo nenhum. Porque eu reforço que a minha infância, eu não podia, de repente, fazer um lanche. Não podia, de repente, comer um chicabon, que até hoje eu brinco, quando eu saio, eu brinco, eu comer um chicabon, velho. Um tablito, né? Mas nunca faltou nada. Não posso ser injusto. Nunca faltou nada. Eu até hoje, nos jogos que eu vou fora, no café da manhã, quem, de repente, árbitros internacionais, nacionais que convivem comigo sabe. Eu preparo um bolo, porque eu saía muito cedo, eu ia com padeiro estudar de manhã, quando eu estava em Bituba ainda, não tinha ônibus. Aí eu ia com padeiro na van,
E a gente, às vezes, muita gente pegava carona e ele preparava, a avó fazia um bolo. Aí aquele bolo às vezes durava aquelas formas antigas, né? Quadradas grandes. Durava 2, 3 dias ali. E aí o bolo ficava duro. Eu nunca esqueço, um bolinho de milho com coco. E sempre que tem bolo de milho com coco, eu pego uma xícara, eu boto no copo, eu pego o leite quente e coloco o leão dele. Porque, cara, era no simples, entendeu? A gente não tem sucesso só no glamour, nas coisas. O sucesso está nos pequenos detalhes, Dani. Eles vão fazer a grande diferença nas suas decisões. É no simples, é no bolinho. E aí todo mundo, o que tá fazendo? Aí, cara, velho, eu explico, cara, fantástico, fantástico. Eu poder desfrutar no café da manhã um bolinho, que eu comia lá com 13, 14 anos, que era o que ele fazia pra gente, era o que tinha. Então por isso que eu falo, a gente teve tudo, não. Mas nunca nos faltou nada. Nunca. E assim a gente só tem gratidão, eu tenho certeza que se ele me visse hoje, ele... Nossa, meu Deus. Eu não digo que é uma dor, ele não poder acompanhar pela idade, né? Porque ele já estava com seus 80 e poucos anos quando faleceu. Mas tudo que ele pôde desfrutar, a gente desfrutou junto com muito carinho, sabe? Então, a gente tinha uma avó também zelosa. E o avô era tocador de cavaquinho, violão, boêmio. E tu aprendeu? Aprendi comigo. E a minha avó, ela era mais cuidadosa, era aquela avó que hoje a gente não tem mais algumas situações que elas viviam antes, né? Hoje, se faltou manteiga, o bicho pega em casa. Mas ela sempre procurava cuidar com muito carinho de tudo. Ele plantando as dele, ela daquele jeitinho dela, sempre cuidando da família. A minha mãe muito dedicada, não teve outros relacionamentos, né? Hoje ela vive lá em Itaperubá ainda, com meu irmão mais novo. E isso tudo que ficou foram muitas boas lembranças e valores, né? Por isso que eu sempre reforço que a gente tem que cultivar os detalhes que parecem simples, que eles vão com certeza te ajudar nas suas grandes decisões. Sim. Braulio, qual foi o país que tu chegou, que tu te deslumbrou e falou assim, meu Deus, eu não acredito que o pescador de mercado... Ai, cara, muito, né, Dani? Eu lembro que a minha primeira viagem de avião foi com 32 anos, quando entrei na CBF, que até então, há pouco tempo eu não tinha nem passado de Floripa, né, só pelo mar, né? Então já tinha atravessado, meu Deus, Santa Catarina toda, né? Fui até Balneário Camboriú, tô achando que eu já tinha andado muito. Travei um mundo já. A gente, quando em Floripa, falava que viajava, né? Sim. Eu vou viajar pra onde? Floripa. Hoje eu vou em Floripa toda semana, né? Porque o meu porto é ali, né? De aeroporto, né? Algumas vezes pro Jaguaruna. E nesse contexto, assim, de viagem, muitos países foram muito interessantes, né? Porque alguns eu pude compartilhar com a Pri, outros com a Laura. Como arbitragem, ia apitar na Arábia. Então, Catar. Nossa, mas... Entre outros, né? Agora, por último, a gente 2 viagens seguidas para os Estados Unidos, aí de quase 2 meses. Paris foi muito marcante, porque era um sonho da Pri. E eu reforço hoje aqui nesse momento com os casais, né, reforçando o relacionamento de quem pode e deve viver os sonhos da sua companheira. Porque muitas vezes uma pessoa do relacionamento tem um sonho e vive de maneira individual, independente, e não percebe que o outro tem a necessidade, por mínimo que seja. Então, sempre que eu passo para os meus assistentes, as pessoas que estão comigo, cara, vive o sonho da tua esposa. Porque a tua carreira é difícil, mas ela tá lá suportando em casa. Viu o que ela quer, o que ela gosta, viu o que ele quer, o que ele gosta. Vivam juntos os seus sonhos. Sim. Para que vocês consigam desfrutar cada um do seu sonho de maneira limpa, tranquila e da melhor maneira, né? Eu cheguei em Paris, que era um sonho da Pri, quando ela viu aquilo tudo e foi lindo. A gente chegou e voltar a retornar. Alguns países a gente retornou algumas vezes, né? Aqui na América do Sul é meio que rotina, né? Em todos os países da América do Sul. Eu vou rotineiramente para jogos, né? Então, mas é lindo, assim, de poder, acho que todos, não só na arbitragem, mas quando eu consigo levar minha família, eu fico muito mais grato. Braulio, como que tu desenvolveu essa sensibilidade e essa inteligência emocional que tu tens? Porque tu fala de ti mesmo com uma autopercepção bem profunda. Não é todo mundo que tem essa autopercepção e essa questão da empatia, essa sensibilidade. Como que tu desenvolveu isso? Foi a vida que te influenciou assim? Foi a Bíblia? Foi... Eu acredito que
Também, eu faço também. Faço e aconselho. Dá as dicas, porque as pessoas têm tantos tabus. É muito difícil ver um homem, porque os homens têm mais dificuldade ainda de falar dessas particularidades, como tu tens facilidade de falar. Eu tô te falando isso porque, ó, esse episódio número 31, eu já entrevistei vários homens aqui. E eu faço, às vezes, perguntas profundas, esperando a resposta profunda, mas a resposta é rasa. E tu vai lá profundo. Como que tu desenvolveu isso? Primeiro, eu acredito que eu mostrando a minha fragilidade, não me humilhando, mas mostrando a minha humildade e reconhecer que eu sou falho, eu mostro a minha fortaleza. Porque eu não surpreendo as pessoas com alguma atitude que elas olham, não, ele fez isso, não. Eu conheço tão bem ele porque ele demonstra todos os dias quem ele é, que dificilmente eu vou surpreender uma pessoa negativamente pelo fato de eu mostrar minhas fraquezas. E aí eu não sou mais fraco mostrando minhas fraquezas. Eu me torno mais forte. E segundo, indiscutivelmente, foi a presença de Deus na minha vida. No dia 23 de maio de 2018, eu desci as águas, fui batizado. E acredito que se não fosse Deus na minha vida, nada do que eu vivo hoje eu poderia estar vivendo. Cientificamente e fisiologicamente eu não posso ter filho. Isso foi uma dor que eu carreguei, porque tu imagina tu ser órfão e tu não poder ter filho. Era dura, era motivo de choro na madrugada. E de repente eu fazia exames e todos os exames, cientificamente falando aqui, a gente faz um espermograma. Dentro do espermograma, tecnicamente a gente pode conversar, né? Um programa com uma especialista, doutora, referência na região. Não desse tema, mas... Vai fundo. Vamos lá. É um processo de que um ser humano normal, um homem, ele consegue, nos exames básicos, né, científicos, ele produz 2 milhões de espermatozoides. Eu produzo 800. Não 1 milhões, 800. E o laudo saiu dizendo que desses 2 milhões, né, que é o padrão, que existem os testes que a gente vê ali, as referências, somente 800. Desses 800, todos saem sem cauda. Em virtude disso, eles morrem. Olha. Vamos fazer outro exame, mesma coisa. Outro exame, mesma coisa. Então, resumo, não pode ter filho, porque o espermatozoide necessita da cauda para poder ir para frente, navegar e fecundar. Então, eu era órfão e não podia ter pai. Uma semana antes de eu descer as águas, eu tive uma experiência muito forte com Jesus. Nossa, compartilha. Eu vou compartilhar, porque foi a experiência mais forte que eu tive com Jesus pessoalmente. Não que eu não tenha vivendo, porque eu posso compartilhar mais umas 2, 3 muito rápidas aqui com palavras de ele falando comigo, né? Em oração e em jejum, ouvindo ele. Mas essa foi eu e ele. Tava num Transformação, que era o nome do retiro. Um encontro onde eu fui sozinho, porque eu tinha decidido, apesar da Pri ser de uma cultura religiosa, né, um pouco mais forte pelos pais dela, então deve lembrar que eles eram de uma igreja, tipo congregação cristã, uma igreja muito mais, com um ritual muito mais forte, com uma espiritualidade também não tão forte quanto a minha, que era católica, porém a minha entrega eu era muito libertino, né, eu era um católico libertino, então eu não seguia as diretrizes e o que a igreja católica, com toda a força que tem, expressão que tem e respeito que eu tenho, prega, né? Sim. Semanalmente, nos encontros, domingo, com grandes padres, com grandes palavras, né? Afinal de contas, todos têm um líder só, que é Jesus, né? Independente de religião ou placa, né? Eu estava no domingo de oração, cheguei numa sexta, sábado o dia inteiro, domingo, meio da tarde, eu comecei a orar, a gente estava numa sala orando, de repente, eu chorando muito por causa dessa dor de orfandade. E naquele momento que eu estava abaixado, abriu um faixa de luz na minha frente. E nesse momento que abriu um faixa de luz forte, parece que sabe quando um túnel que vem um trem, similar, só que muito mais forte a luz, eu fui arremessado. Eu fui arremessado dentro daquele buraco e primeira imagem que eu lembro, eu saindo de uma balada, caminhando atrás do Andes Roberto lá em Bituba, sem saber para onde ir.
desorientado. E essa imagem eu tinha vivido. Eu fui arremessado para o meu passado. E naquele momento, eu olhei para o lado e quem estava do meu lado caminhando? Foi a Priscila. Jesus Cristo. Olha! Eu olhei, cara, e ele olhando para mim, filho, não faz isso. Ele não falava diretamente comigo, mas ele estava sofrendo a minha dor. Por quê? Porque eu não busquei ele. E aí está o diferencial. Porque ele vai estar sempre de braço aberto para te esperar. E eu caminhei, acho que uns 10 passos, ele do meu lado e de novo. Eu era arremessado, assim, e entrava em outro lugar. A mesma situação. Ele sempre estava comigo. Até depois de, acho que umas 5, 6, 7, 8, não sei, porque eu era arremessado e eu ia pro meu passado. Era real a cena que eu estava vivendo. Caminhando depois da balada, deitado na rodoviária dormindo, porque virou a noite, não tinha carro para ir embora, ficou dormindo lá. E naquele momento, a última imagem que eu lembro foi eu recebendo o prêmio de melhor árbitro do Catarinense, ao qual eu recebi mesmo. Eu estava no palco recebendo novamente e quando eu olho para frente, quem que estava na primeira fila batendo palma? Jesus Cristo. Então tu tem noção da força que foi quando eu... Aí do nada eu retorno. Aí quando eu retorno eu tento respirar, não consigo. Aí fiquei muito tempo chorando. Tinha um pastor, Thiago Ferro, que hoje é esposo da Fernanda Ferro, uma grande cantora que hoje está em Floripa. Tentando falar comigo, eu não conseguia. E naquele momento ele me provou que eu nunca fui órfão. E eu consegui curar essa cicatriz, que era a minha maior dor, a orfandade. E hoje eu sei que eu não sou órfão. Eu tenho um pai que cuidou de mim o tempo todo e cuida. E então eu vi Jesus Cristo. Independente do que pensem, do que falem, de crenças, do que imaginam. Eu vi e eu estive na presença de Jesus Cristo. E eu sei que hoje, onde eu ando e onde eu estou, eu não tenho direito e eu não tenho escolha, a não ser louvar e agradecer Jesus na minha vida. Então, vai parar de apitar quando? Não sei, quando Jesus permitir. O que tu vai fazer agora? Não sei. Tanto é que quando eu fui abrir minha empresa agora de comunicação visual, conversei com a Pri primeiro, né? Maridos, conversem com suas esposas antes de fazerem qualquer tipo de investimento. Conversamos, estudamos. Ela, pô, que bacana, a Braulio vai mesmo, tenta. Foi muito parceira, apesar de um pouco com o pé atrás, que a Pri é um pouco mais, não é segura, né? Eu também sou muito seguro nos meus investimentos. Mas, de repente, por criação também um pouco mais presa, né? No sentido de dar um passo adiante. Muda a cada dia, melhora a cada dia, como todos nós. Eu fiquei uma semana de jejum. Eu falo isso porque eu já fiz, né? Se eu tivesse jejum, eu não estava compartilhando com vocês. Estava só desfrutando com Jesus esse tempo. Então, fiquei uma semana de jejum. E lá pelo 5º, 6º dia, muitas pessoas iam falar para mim assim, Braulio, cara, já estourou, velho. Aproveita a tua visibilidade, tu tá na televisão toda semana, todo mundo te adora, cara. Até mesmo quem te xinga lá, o torcedor apaixonado, quando te vê quer bater foto, fala que te adora, que tu é fera. E o que aconteceu naquele momento? Eu passei a acreditar nisso. Porque a gente é muito fraco. E dependendo do meio que tu tá, as pessoas podem colocar coisas na tua cabeça e tu passa a viver aquilo como verdade. E no meio desse jejum, em oração no meu quarto, eu falando, pensando sobre isso, sobre empreendimento, veio uma voz simples, suave e direta no meu ouvido. Tu estás pensando que tu vai conquistar os teus clientes pela tua visibilidade? Ai, cara, aí é o momento de arrepiar e de parar, né? Laura, Priscila, quem que tá no quarto? Tu não vai conquistar os teus clientes pela tua visibilidade. Esquece. Tu vai conquistar, eu vou conquistar os teus clientes. Tu vai seguir honrando e glorificando meu nome. O silêncio tomou conta do quarto. Então eu não tenho direito de falar da minha força, da minha visibilidade, a não ser glorificar o nome de Deus. Porque Ele tem aberto portas incríveis, empreendimentos fantásticos, coisas que em 3 meses a gente está até com medo de tantas coisas boas que Deus pode fazer na nossa vida quando a gente crê e acredita no poder dEle. Voltando ali, desculpa, Dani, porque são tantas coisas maravilhosas que eu vivo com minha família, com Deus na minha profissão e com meus amigos, que eu faço questão de compartilhar mais essas 2 só. Que eu passei com Deus, a Laura que nasceu na minha vida. Eu participo de muito encontro de jovens, né? E testemunhando a palavra de Deus. Independente de religião, eu vou, se tem jovens, porque eu acredito que não tem nada mais prazeroso se tu não teve essa experiência. Quem já teve vai saber o que eu estou falando.
ganhar uma alma para Deus. Não tem final, não tem jogo, não tem festa, não tem nada que é mais gostoso e prazeroso. É impactante. Chega a bater no coração como se fosse um soco, assim. Quando tu vê um jovem levantando a mão e entregando a alma para Deus. E eu compartilhava que a Laura era o meu milagre. Porque não deixa de ser. Sim. Acabei de explicar que tecnicamente, cientificamente, eu não posso ter filho. Que quando a Laura nasceu, não precisa nem fazer, não precisa nem do ratinho, né? Fazer o DNA, né? Vamos ratinho. Isso cara, total. E eu compartilhava para os jovens. Vários encontros, ADI em Tubarão para 700 jovens, Verdade que Liberta para mais de 500 jovens. Até o dia que, agora no carnaval, uma sexta-feira de carnaval, o pastor lá de Jaguaruna me convidou para ir lá no Recanto das Flores, um retiro para 50 jovens em torno disso. Ia ter uma janta depois. Eles sempre perguntam, né? O que tu vai querer? O que tu vai... Quanto tu quer? Isso até me ofende, porque muito mais do que injusto, é covarde da minha parte cobrar alguma coisa para falar de Deus. Não, a gente consegue um quarto, não, fica tranquilo. E eu entendo ele, né? Porque às vezes no meio podem ter pessoas que pedem, não são todas, não tô aqui longe, né? Por favor, né? Se generalizar. Mas, cara, velho, eu te agradeço de poder me convidar para falar para os jovens lá e compartilhar a minha experiência com Deus. E quando eu cheguei lá, eu estava em cima de uma bancadinha, porque era no restaurante ali, acho que, não sei se tu conhece ali o Recanto das Flores, que é um buffet colonial. E compartilhando, aí a palavra foi sobre as portas que Deus abre na nossa vida. Aí eu falo um pouco de Apocalipse, aí falou de Atos, onde Deus não permite que os apóstolos atravessem o rio para falar da palavra de Deus. Olha só, o Espírito Santo de Deus não permitiu que os apóstolos falassem da palavra de Deus. Como assim? Uau! Como que Deus não permite? Porque às vezes é um livramento, não é o momento certo, e tantas outras portas que Ele abriu na minha vida. Por isso que eu tenho esse controle sobre tudo que acontece. Graças à palavra de Deus, que é um livro de conhecimento, né? E eu estava falando sobre a Laura, sobre o testemunho da Laura, que a Laura é o meu maior milagre. Eu fui órfão, eu tive experiência, eu compartilho sempre a experiência que eu tive com Jesus Cristo, de poder vê-lo. E naquele momento, suavemente, Ele soprou no meu ouvido. Tu tá pensando que o teu maior milagre é a Laura? Aí eu paro assim. Aí ele, Japri estava com a Laurinha sentada assim na frente, ele, sim. O maior milagre que eu fiz até agora na tua vida foi a Priscila. E eu nunca tinha pensado nisso. E ele fala, porque quando tu estava na escuridão, no deserto, como um escravo do inimigo, ela que eu usei para te tirar de lá. E aí, da hora, eu já compartilhei, gente, desculpa. Deus acabou de falar comigo. A Laura é um grande milagre da minha vida, mas o meu maior milagre é a minha esposa. Porque se não fosse ela, se não fosse Deus colocar ela na minha vida, Ele acabou de falar comigo. Se eu não fosse ela, eu jamais poderia estar aqui. E de repente, às vezes a gente acha que está pronto para tudo, e será que a gente está pronto mesmo, está preparado para assumir algum posto, alguma posição, ou fazer alguma coisa? Será que em 2016, quando eu fui o segundo melhor do Brasil, eu estava pronto para ser um árbitro internacional? Sim. Será que eu já não teria perdido a minha família? Será que a Laura teria nascido? Será que eu não vislumbraria algo que de repente pudesse destruir a minha vida? Aí é onde vem o Espírito Santo de Deus e fecha a porta. E eu reforço, uma porta que Deus fecha, não tenta abrir. Por política, por diploma, por qualquer coisa que seja. Agora, uma porta que Deus abre, ninguém vai fechar. E eu sou testemunha disso. Do agir de Deus na minha vida, de tudo que acontece, da minha disciplina, do meu compromisso. Façam a sua parte. Reforço, faz o possível. Creia em Deus, Ele vai fazer o impossível, com certeza. Nossa, Braulio, tu tens que levar realmente a tua lição, o teu exemplo para mais pessoas. Mais pessoas precisam escutar. É muito inspirador. A gente reflete muito. Enfim, realmente, tu é o improvável. Tu é o improvável. Sabia que é a palavra que eu mais escuto? Ah, é? Que tu é o improvável? Não, das pessoas quando veem uma história, assim, cara, tu é improvável. Ou você mais escutei?
Tu és um improvável, cara. Tu tinha tudo pra dar errado, cara. Exatamente. Por tudo, cara. Quando as pessoas conhecem a minha história, assim, não. Meu Deus, se eu pudesse ser um pouquinho do que tu és. Não, cara, tu é muito mais do que eu não sou nada, só sou um elo. E isso que, assim, né, a gente tá falando aí de uma profissão de árbitro que eu arrisco dizer que é uma das profissões com maior pressão. Com certeza. Porque, assim, tá não sei quantas mil pessoas lá te xingando, te pressionando. Um desejo particular, por uma paixão. Exatamente. Tu, dentro de uma razão, ter que decidir em frações de segundos, interpretar e corretamente, porque eu até brinco que nós somos o garçom da festa. Tu tem que prestar um serviço de qualidade, sem virar o copo, sem derramar nada em ninguém, e ir embora, e tu não fez mais que a tua obrigação. E sem aparecer. Perfeito, porque um garçom, já pensou, preparada num jantar de casamento, algo na noiva. O garçom vai servir um espumante ou um vinho, derruba em cima do vestido. Nunca mais ele trabalha em lugar nenhum. E as pessoas não entendem que a gente vai sempre para dar o nosso melhor e fazer o máximo, né? E para depois os comentaristas irem lá com a TV em câmera lenta, repetindo 10 vezes, vão lá ver que o lance não tem nada a ver com o que o árbitro apitou, para crucificar o cara. Tem que ter resiliência. Hein? Bastante. E entendimento, né? Acho que a gente acaba ficando com o tempo um pouco mais experimentado, né? As vivências e tudo. Eu te compartilho que eu acabo tendo que confortar mais os que estão perto de mim do que eu mesmo, por me conhecer. Por saber quem eu sou, por saber que eu sou falho, por saber que às vezes eu erro mesmo. E para quem torce aí, que está assistindo a gente, saiba que eu assisto os meus jogos. Que pode ter certeza, eu me xingo mais do que tu me xinga, porque eu sou muito perfeccionista. Bom, hein? Eu sou muito mais chateado com os meus erros do que vocês pela paixão, pela razão e porque a gente não passa de um prestador de serviço, né? É jogo, não tem uma carteira assinada, não tem um próximo jogo. O próximo jogo é quinta-feira, a Copa do Brasil, Flamengo e Bahia, e sábado eu ainda vou fazer um joguinho de amador aqui na Roça Grande. Vai ter uma final, me convidaram ali. Eu tenho o privilégio de... Aí muita gente tá mandando mensagem. Ah, que legal, tu vai estar aqui mesmo, é sério que tu vai vir? Então vou lá, vou levar meu filho pra te conhecer. Olha. Então, cara, de um cara que era ovelha negra, que não servia pra nada, de poder ser uma referência, no mínimo que seja, né? É de extrema alegria e gratidão, né? E o que você trouxe aqui? Aqui eu vou compartilhar contigo a moedinha que eu uso nos jogos, né? O tosse que a gente faz com os capitães. Não. É a mesma, né? Aqui... Morram de inveja. Esse é o cartão que eu uso nos jogos, né? Aqui tem um grande amigo que compartilha comigo, me ajuda, que é o Marcelo Darlete, que é da transportadora daqui de Tubarão. Aqui, se perceber, são 3 troféus. São as grandes finais que eu fiz a nível nacional, que é a Copa do Brasil. Eu sou o único catarinense que fez 2 finais. Fiz Corinthians e Flamengo e fiz ano passado Flamengo e São Paulo. Supercopa Rei, que foi uma homenagem para o Pelé, que foi o campeão do Campeonato Brasileiro da Copa do Brasil. Aí existe uma final, que foi no Mineirão, de São Paulo e Palmeiras, a qual eu optei, também sendo um catarinense. E essa aqui foi a final em 2017, aquela quando eu estava precisando me levantar, ser resiliente, entre Corinthians e Fluminense. Aí eu botei aqui como mais um símbolo, né, de conquista dentro de tantas que a gente já passou na vida. E nada mais importante do que tudo isso, do que a FIFA, do que essas competições, do que as pessoas que me apoiam, sou grato a todos eles. Mas com a passagem de João 8,32, e conhecerás a verdade vos libertará. Essa é a base de tudo. Tem mais força do que um cartão amarelo, vermelho, cocô, polêmica que seja. Gente, muito obrigada. Eu amei. Nós vamos ter que fazer um painel aqui com presentes. Nossa. Um carinho, é uma pequena recordação. Quando a Laurinha tem aniversário, ninguém pede presente, eles pedem o cartão. E tio Braulio traz o cartão, porque os pais ficam felizes porque não se vende esse cartão, né? Tu não compra o cartão do Braulio Machado na loja, né? Sim. Então eles... Nossa, tio, quando eu mando lá como dedicatório, claro que junto com um presentinho, mas o cartão, os pais ficam fascinados, assim. Legal. Fantástico. Porque é algo de colecionador, assim. Braulio, a gente tá chegando no final. Eu amei essa conversa. Eu acho que foi profunda, foi de tocar a alma mesmo. Tenho certeza que vai tocar a alma de outras pessoas. E eu sempre faço uma pergunta final para os meus convidados. É uma pergunta profunda também. É uma pergunta assim, ó. Eu acredito que toda pessoa
toda trajetória de vida traz uma grande lição, um grande exemplo de algo. E então, como se fosse fechar a conta da tua vida, de tudo que tu viveste até aqui, e pudesse olhar para o teu passado, por todas as fases que você passou, por todas as dificuldades, as conquistas, tudo isso, traz um grande exemplo. E se você pudesse resumir isso numa frase dizendo assim: eu, Braulio, vivi o que vivi e aprendi que... Ser grato, humilde, reconhecer os erros, nos torna melhores, livres e muito mais felizes, né? A gente, quando é feliz, grato e reconhece com humildade tudo que a gente é falho, que a gente pode melhorar, que a gente precisa sentir o outro, é tão bom. Eu sinto tão bem que não tem nada, o dinheiro que pague ver outra pessoa feliz. E tem alguma coisa que tu acredita que tu não possa conquistar? Se eu não posso conquistar, eu acredito que não era para ser meu. Porque se for para ser meu, eu vou conquistar com certeza. Deus vai permitir. Esse é o cara que deu uma virada de chave na vida nos acréscimos do segundo tempo, é isso, não é? Ainda bem que agora os acréscimos aumentaram, estão em tanta polêmica, né? 10, 15 minutos aí, deu certo. Então tá. Redes sociais, tu é ativo, não é? Fala aí. Hoje eu tenho uma rede social que é da minha família, a qual temos só amigos, né, particulares, então ela é mais restrita porque eu tenho minha filha e às vezes eu não abro ela, mas aceito todas as pessoas que eu conheço, que aí ela é mais restrita. E tenho agora da empresa que eu abri agora essa semana, a rede social, que eu abri uma comunicação visual em Tubarão, que é RTB Visual Design. Aí quem quiser entrar ali também, a gente compartilha, eu apareço lá, eu posto algumas coisas, falo, e a gente acaba aproximando e humanizando um pouco mais o Braulio árbitro do que as pessoas imaginam ou pensam, né? E no mais, então vai lá assistir Bahia e Flamengo, que vai te encontrar lá. Também quinta-feira ou sábado, na Roça Grande, lá no Entrevista da Pirubá, a gente vai estar junto. Então tá joia. Então nós vamos encerrando esse episódio de número 30. E não esqueça que sábado às 10 da manhã, sempre um novo episódio no ar. Acompanhe o Vivi Aprendi Podcast no Instagram para assistir os melhores cortes. E com apoio cultural de LD Espaço Odontológico. Tchau e até a próxima.